que você tem acompanhado. Com quem ele, Robson Lira e Rosenberg Lira, estão falando um pouquinho sobre projetos e sobre eles. Rosenberg, prazer. Prazer todo meu. Robson, prazer. Quem é o Rosenberg e o Robson? São irmãos da gente, a família Lira, né? Então, o que vocês fazem? Quem são vocês? Nós somos dois irmãos idealizadores de grandes projetos que transformam vidas. A nossa missão, na verdade, é cuidar de pessoas em todos os âmbitos. A gente cuida da criança, do idoso, do jovem. O que nós queremos, na verdade, é ter a oportunidade de fazer pelas pessoas aquilo que nós não tivemos quando éramos crianças. Então, tudo que nós fazemos hoje, Geraldo, é tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer por nós. E nós não tivemos oportunidade. Éramos de um bairro bem pobre, de família bem pobre, e hoje, com a graça de Deus, nós temos uma condição de vida um pouco melhor, onde nós podemos ajudar de alguma forma a transformar vidas. Obviamente, com a ajuda de Deus, da nossa família e dos nossos parceiros. E o Crisão é um desses parceiros. Olha que perfeito, hein? E, Robson, como é que é essa conexão toda, juntamente com esse povo que precisa, que é ajudado, que sonha, que carece, e vocês acabam sonhando junto. Então, como é que é essa conexão juntamente com o Crisão? Então, Everaldo, como meu irmão já disse aqui anteriormente, tudo começou com a nossa necessidade. Então, a gente teve a necessidade e a gente transformou isso e isso nos empoderou, na verdade. E toda a dificuldade que nós vivemos na nossa vida nos empoderou para estar fazendo esses projetos. Vou te dar só um exemplo. Para mim é muito importante o trabalho que o Crisão faz aqui, de quando uma criança vem até esse lugar, ela receber um lanche para comer. Isso é importante demais. Isso marcou a minha vida. Eu lembro de um vizinho chamado Manassés, e é real isso, tá? Ele era padeiro, o Pretinho é padeiro, acabamos de ouvir a entrevista do Pretinho aqui, e isso é marcante para mim, porque toda vez que aquele mestre de karatê, né, Beg? Karatê. Mestre de karatê, ele vinha da padaria, do trabalho dele, lá em Queimados, no bairro Santo Expedito, ele vinha com o saquinho de pão já para dar na mão da minha mãe. Dona Maria, olha o pãozinho. E, na verdade, aquele pão seria até para a gente tomar um café da manhã, porque não teria. Então, como eu falei, né, o pão ele é muito importante para mim. Né? O pão ele representa para mim a vida. Né? E aí, toda a dificuldade que nós vivemos, né, no período da nossa dificuldade, nós somos filhos de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos, ele tinha 8. E nós fomos para o bairro Santo Expedito e lá a gente viveu muitas dificuldades, né? Eu não lembro assim de faltar comida, não, mas eu lembro de ter alguns perrengues e minha mãe sempre dá o jeito dela para a gente poder se alimentar. E, na verdade, isso hoje serve de motivação para a gente, porque às vezes a gente está em casa comendo alguma coisa, né? Você está se alimentando e você esquece que naquele momento que você está colocando uma comida, uma coisa que você está se deliciando com aquilo ali, aquela comida, tem alguém que não tem o que comer. Então, o pão, para mim, ele representa a vida. Ele mudou a minha vida. Vou dar um outro exemplo para você, posso? Pode. Falar da minha profissão? Eu me profissionalizei, né, no ramo de mecânica de motocicleta. Eu comecei com o meu irmão me ensinou a profissão, e aí depois nós perdemos o nosso irmão. E eu fiquei meio que perdido, né? Sabia a profissão, mas era muito dependente dele. Então, assim, ele sempre falava assim, você está pronto, você pode, você é capaz, né? E eu sempre naquela, né, me defendendo, me protegendo, não, acho que não, só contigo, achava que era só com ele. E realmente ele me preparou para isso. Então, assim, depois de um tempo, né, que eu perdi meu irmão, eu entrei numa empresa, né, no ramo de motocicleta, uma empresa que é a maior aqui do Brasil, né? Eu trabalhei numa concessionária, fui para São Paulo, fiz meus cursos, e isso mudou a minha vida, né? Eu trouxe toda essa bagagem comigo, isso mudou a minha vida. Na verdade, eu falei, mas o que eu posso fazer por alguém sendo mecânico de motocicleta? E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ensinar a minha profissão para as pessoas. E comecei a fazer isso. Automaticamente, no meu trabalho, já me foi passada essa responsabilidade. Todo profissional que chegava lá, vindo de um curso do Senai, ele vinha sabendo muito pouco, né, só o básico, ele era passado para mim. E aí, sempre alguém falava assim, não, o Lira, ele sabe ensinar, ele tem paciência. E isso começou a despertar em mim esse desejo de ensinar. Então,
eu descobri que na minha profissão eu poderia ser um canal de bênção, né? De transformação para alguém. E eu faço isso hoje, com nossos projetos aí, junto com Crisan, né? Junto com o pessoal de Vila Nova do Couto, que a gente faz o trabalho lá. Eu já ministrei 2 cursos de mecânica de moto, juntamente com o meu irmão Rosenberg. Isso é bom, hein? Então, assim, a gente está nessa luta. E outra coisa, Everaldo, né? Isso. Às vezes as pessoas ficam sentadas e pensando assim, o que eu vou fazer? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Começa sem dinheiro. Começa sem dinheiro. As portas vão se abrindo. Um exemplo que meu irmão falou aqui, anteriormente, a gente fez um projeto final de semana que até então a gente não tinha, né, Beg, como fazer, se fosse depender da gente, né, financeiramente. E Deus foi abrindo as portas, as doações foram chegando e nós fizemos 2 eventos no mesmo dia. Entregamos presentes, né, e alimentos também, no caso, para as crianças, né, lá em Vila Nova do Couto e também em Queimados no projeto do Pretinho da Capoeira. Isso é perfeito, né, gente? A gente vê que o aperto que eles passaram ali na infância, né, quando mais jovens, vendo a mãe trabalhando, né, impulsionou, auxiliou, né, a chegar a esses projetos e auxiliar outras pessoas também. E, Rosenberg, resumindo o projeto de vocês agora, e como essa pessoa ter acesso a esse projeto? Então, nós temos um endereço ao qual as pessoas quiserem doar algum tipo de alimento, componente para fazer esse projeto acontecer. Nós nos encontramos na rua Conde de Irajá, 185, bairro Botafogo, Nova Iguaçu. O outro ponto na Associação de Moradores do Bairro, tá certo? E se caso a pessoa achar que não tem condições de fazer essa entrega pessoalmente, quiser fazer um Pix, nós vamos deixar aqui no final do programa o nosso contato e nós vamos receber de muito bom grado e sempre contando com apoio. Porque, de verdade, é muita gente necessitada, Everaldo, é muita gente precisando e o que a gente faz é só um pouquinho daquilo que as pessoas precisam. Isso me lembrou uma coisa, né? A Bíblia fala assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, erra. Só o fato de não saber, não fazer o bem, né? Saber fazer e não fazer. Agradecemos o carinho dos 2 aqui presentes. Se você também quiser auxiliar o Crisan, o Instituto, que tem feito um trabalho magnífico, está passando aqui agora todas as formas possíveis, tá? Para que você também possa participar disso tudo e dessa bênção. Everaldo Leite, agradecendo a todos pelo carinho, pelos compartilhamentos. Valeu. Crisan, aqui é o nosso podcast.